bem-vindos à primeira conferência de um alargado ciclo organizado e promovido pela Plataforma Intercultural Ocidental-Oriental. A PICO foi criada com o intuito de encorajar os cidadãos a cooperarem efetivamente para a comunicação entre os diversos grupos religiosos, étnicos e culturais, encontrar pontos em comum entre os diferentes grupos e camadas sociais, de forma a promover valores universais, éticos e morais, dar atenção aos problemas dos membros menos privilegiados da sociedade, entre outras. Para atingir as suas metas, a PICO organiza conferências, seminários, competições e olimpíadas entre estudantes, eventos culturais, como festivais de cinema, e apoia projetos académicos, como dissertações, artigos ou livros publicados. Temos aqui presente connosco a doutora Marta Silva, que dissertará acerca do tema Construção do Nacionalismo Árabe no Egito, o conceito de nação no Médio Oriente e o Islão político. A doutora Marta Silva estudou na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde se licenciou em Línguas e Relações Internacionais. Obteve o grau de mestre pela mesma faculdade e pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Encontra-se presentemente a frequentar o doutoramento em Política Internacional e Resolução de Conflitos na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Foi estagiária do programa Schuman no Parlamento Europeu, tendo estado anteriormente na Comissão Nacional para a Legalização de Imigrantes como assistente administrativa e professora de português para estrangeiros. Para além de oradora em diversas conferências, trabalha em regime de voluntariado com a Amnistia Internacional desde 2008. É um prazer tê-la connosco. Obrigada por ter aceito partilhar o seu trabalho e experiência. Antes de darmos início à conferência, gostaria de informar que dia 16 a plataforma vai organizar um encontro, é uma espécie de English Tea, para debater certos assuntos de interesse geral. Quem quiser participar, depois pode deixar o e-mail. Ok. Boa tarde, então, meu nome é Marta e, como a doutora Paula já informou, eu sou um produto da casa. Fiz a licenciatura aqui na Faculdade de Letras, depois mudei-me para fazer o mestrado na Universidade do Minho, mas acabei por concluir aqui a minha tese, a minha dissertação de mestrado. E agora decidi investir no doutoramento, mas na Universidade de Coimbra. Antes de avançar um pouco mais a sério para a apresentação, se calhar era importante falar-vos um pouco do que me motivou a fazer uma dissertação sobre este tema, que não é muito normal nem natural aqui na Faculdade de Letras. Uma primeira motivação, que não consta desta lista e que falo ainda com um pouco de tristeza, é a falta de atenção que ainda se dá no mundo académico português à região, ao mundo árabe, ao Médio Oriente. Acho que se parte ainda muito do princípio que a relevância que se dá nos média, que isso implica que o tema já está devidamente estudado, o que não é verdade. E em Portugal é com grande pena minha que ainda não se investe a sério em departamentos da área, em especializações, e ainda não se apoiam como deve ser dissertações de mestrado, doutoramento e pós-doutoramento nessa área. O que me puxou para fazer também sobre este tema, eu comecei a trabalhar no nacionalismo árabe, sobretudo na Palestina, durante o meu primeiro ano de mestrado. E quando chegou a altura de decidir um tema sobre o que abordar na minha dissertação de mestrado, achei que faria sentido abordar esta temática, porque achava que ainda havia algumas falhas importantes no estudo do nacionalismo árabe. Em primeiro lugar, considero que ainda havia e existe, ainda persiste hoje, uma falta de relevância dada ao período de germinação da ideologia nacionalista árabe. A maior parte das obras concentra-se sobretudo na segunda metade do século XX, sem prestar muita atenção, sem prestar muita atenção àquele período que vai desde finais do século XIX até à Primeira Guerra Mundial, ou sem prestar grande atenção a esse período. E também desde a Primeira Guerra Mundial até à ascensão de Nasser no Egito, que é considerado ainda hoje a grande figura do nacionalismo árabe, e eu ficava ligeiramente preocupada com esta falta de atenção, à exceção de um ou outro autor. Muitos poucos estavam realmente preocupados em dizer como é que se tinha procedido essa popularização da ideologia nacionalista árabe, ou seja, como é que ela passou de uma ideologia nascida junto das elites, como grande parte das ideologias nascem,
para um movimento tão popular no mundo árabe. Em segundo lugar, também sobressaiu a pouca importância dada à relação estabelecida entre o Estado e o Islão durante o apogeu do movimento nacionalista árabe, ou seja, de que forma é que os líderes árabes encaravam o Islão, se o viam como um instrumento de apelo popular ou se preferiam ter procedido a uma maior separação. E depois tive obrigatoriamente que me centrar num Estado em particular e dessa forma decidi escolher o Egito porque considero que no mundo árabe continua a ser o Estado que mais modela e que serve de catalisador geralmente a movimentos, e a Primavera Árabe é de resto, aquilo que chamam atualmente de Primavera Árabe, é de resto também uma ilustração dessa capacidade do Egito de se impor politicamente. Depois de proceder à escolha do Egito enquanto estudo de caso, obviamente centrei-me na presidência de Nasser, não é? Que chegaria ao poder com movimentos oficiais livres em 54, mas que só assumiria a presidência em 52, mas que só assumiria a presidência em 1954 e que continuaria a liderar o Egito até finais da década de 60. Problemáticas. Estas foram as problemáticas que escolhi para ajudar-me a guiar na dissertação, que durou, a sua escrita e investigação durou quase um ano. A primeira, será que o nacionalismo árabe foi, sobretudo, um produto de contacto ou de reação ao domínio otomano e à colonização europeia, ou se existiu outro tipo de reações? Posso desde já adiantar que, segundo esta problemática, a conclusão a que eu cheguei é que o nacionalismo árabe é simultaneamente um produto de uma reação e um produto de uma aculturação. Ou seja, determinados conceitos que não existiam até então no Médio Oriente ou que não continham ainda o mesmo significado que nós, por exemplo, na Europa ou ao Ocidente, como preferirem, tínhamos, como por exemplo as noções de nação, de pátria, foram introduzidos também para esse contacto com os colonizadores europeus, mas por outro lado o nacionalismo árabe é também um produto de uma reação ao contacto forçado, quer com ingleses, quer com franceses, mas também a um cansaço relativamente ao domínio do Império Otomano. A segunda problemática passaria por se teria havido uma vontade do Nasser em proceder a uma separação total ou parcial do arabismo, do nacionalismo árabe ou do Islão. Eu estava preocupada porque alguns discursos que eu já tinha analisado assim muito por alto antes de fazer a dissertação davam a entender que tinha havido essa tentativa de separação, ou seja, referências ao Islão ou o Islão, religião maioritária, como elemento de unidade árabe, não eram comuns nos discursos de Nasser. No entanto, o que a historiografia, nomeadamente ocidental, nos fez acreditar durante estas décadas é que nunca tinha havido realmente uma tentativa de secularização no Médio Oriente. Ou seja, que os líderes árabes sempre tentaram colocar o Islão no centro da unidade árabe, em contraposição com uma civilização dita ocidental. E por outro lado, isso leva-me à terceira problemática, se teria havido ou não uma instrumentalização sistemática do Islão por Nasser. Eu comecei por fazer uma contextualização teórica e histórica que achei essencial para definir conceitos de nação e outros no Médio Oriente, e parti, obviamente, de três autores que me parecem essenciais quando se fala de nacionalismos e de identidades nacionais, identidades coletivas como construções. Todos estes autores delinearam ou defenderam essa posição de nação enquanto construção por volta das décadas de 80 e 90 do século XX. Insere-se também na emergência do construtivismo enquanto teoria das relações internacionais, que defende que, efetivamente, as identidades coletivas são construídas e que, da mesma forma que podem ser construídas, podem ser desconstruídas e moldáveis, e que isso implica também que os interesses nacionais de uma nação não são necessariamente estanques, que as identidades mudam e que, por conseguinte, os interesses também podem mudar. Eu usei muitos outros autores que, entretanto, vieram confirmar esta tendência, mas creio que o mais conhecido será o Benedict Anderson, que escreveu uma obra
denominada Imagined Communities, comunidades imaginadas. O Hobsbawm também faz referência em inúmeras das suas obras, até mesmo na Era dos Extremos, creio eu, e o Gellner, que tem uma obra que também está disponível, creio aqui na Biblioteca da FLUP, denominada Nações e Nacionalismos. Obviamente, depois de partir desta concepção de que as nações são efetivamente construções, são artefactos sociais e artefactos culturais, eu tive que prestar atenção às particularidades do mundo árabe, obviamente. A maior parte destes autores concentra-se na construção de identidades nacionais, nomeadamente na Europa, na Ásia, na América Latina, mas o mundo árabe tem, obviamente, características que não podem ser generalizadas e desta forma eu percebi que o mundo árabe, em termos de construção nacional, balanceia muito entre duas esferas. Em primeiro lugar, a mistificação da nação árabe, ou seja, teorizadores árabes de finais do século XIX até a líderes árabes que usaram o nacionalismo árabe, nomeadamente Nasser, para apelar a essa unidade, falavam de uma nação árabe que iria desde o Oceano Atlântico, ou seja, norte da África, até o Mar Arábico. Variava muito as características ou os elementos que eles achavam serem importantes para essa união. Muitos falavam na língua árabe como elemento mais óbvio, outros sim, é verdade, iriam buscar o Islão, a comunidade muçulmana, a Umma, para dizer que os árabes eram realmente uma nação por partilharem também esse aspecto religioso, mas de uma certa forma, de uma forma generalizada, os elementos mais abordados por teorizadores árabes, finais do século XIX e início do século XX, passavam pela língua, pela história comuns, pelas tradições, e simultaneamente notei que, apesar de haver um apelo a esta grande nação árabe que não continha propriamente fronteiras, um início ou um fim, que havia precisamente um repúdio pelo conceito de Estado-nação a que nós estamos habituados. O conceito de Estado-nação a que nós estamos habituados implica também, e como Anderson dizia quando se referia a comunidades imaginadas, que elas eram limitadas, porque estavam limitadas a um determinado território, e nós, ao Ocidente, nomeadamente na Europa, estamos habituados a um conceito de Estado-nação que não é tão moldável quanto o conceito de nação no Médio Oriente, que está limitado realmente por fronteiras, mas esquecemos muitas vezes que tivemos tempo para delimitar essas fronteiras de acordo com as vontades dos povos, e o mesmo não aconteceu, infelizmente, no Médio Oriente. O colonialismo ditou que os Estados fossem determinados a régua e esquadro, não tendo em atenção particularismos, a vontade, o interesse das pessoas, clãs, tribos, e por isso, para os teorizadores do nacionalismo árabe, o Estado árabe, a nação árabe era importante, mas havia um repúdio do conceito de Estado-nação tal como nós o conhecemos. Porque a partir do momento em que é a língua, a história e os interesses comuns que delimitam quem é árabe, quem se sente árabe, quem sente que partilha essa identidade coletiva, tal não pode ser limitado por fronteiras ou barreiras físicas. Então havia também um repúdio por esse conceito que eles consideravam básico do Estado-nação. Por outro lado, alguns teorizadores balanceavam entre o afastamento do Islão, ou seja, muitos deles nem sequer faziam qualquer referência ao Islão como religião maioritária para definir quem era árabe e quem não era árabe, quem pertencia à nação, mas outros sim faziam essa referência de forma mais ou menos recorrente, mas de uma forma geral, e isto é importante porque é importante considerar que a maioria dos teorizadores árabes de finais do século XIX e início do século XX eram da Síria, cristãos que não tinham qualquer interesse em apelar ao Islão como elemento de unidade árabe. Pelo contrário, estamos a falar de um contexto em que se tentavam até afastar do Império Otomano, aquilo que eu já referi, um processo de reação ao Império Otomano, de cansaço, de deterioração, e enquanto o Império Otomano tentava expor o Islão como um elemento de unidade, ou seja, aquilo que unia turcos e o restante mundo árabe,
havia uma tendência no mundo árabe, sobretudo na Síria, que era o grande centro intelectual da altura, em não usar o Islão, porque não viam, obviamente, se estamos a falar de teorizadores cristãos, eles não tinham qualquer interesse em proceder a essa separação dos restantes sírios. Então preferiam apelar a elementos como a língua, como a história e como a cultura. Passando à presidência de Nasser. Nasser, como eu disse, chegou à presidência do Egito em 1954, depois de afastar Naguib. Naguib também fazia parte do movimento dos oficiais livres, que tinha chegado ao poder em 1952. E é interessante porque a relação que se estabeleceu entre Naguib e Nasser durante esses 2 anos, 52 e 54, foi também muito delimitada pelas relações que Naguib estava disposto a estabelecer com a Irmandade Muçulmana e com os restantes movimentos islamistas. Nasser, eu vou falar nisto mais à frente, mas Nasser, desde muito cedo que ele tinha tido uma pequena aventura junto da Irmandade Muçulmana, como a maior parte dos jovens egípcios da época tinham tido. Mas percebeu desde muito cedo que o futuro do Egito não deveria passar pelo revivalismo islâmico. Então, desde muito cedo, desde 1952, poucos meses depois de Naguib ter assumido a presidência, o confronto, o choque entre os dois começou a ocorrer e não tardou que em 1954, depois já de uma tentativa falhada por parte de Nasser, que ele conseguisse obter efetivamente a presidência do Egito. O patriotismo, a noção egípcia de patriotismo é importante referir aqui que é muito diferente dos restantes Estados do Médio Oriente. Ou seja, há uma consciência, além de uma consciência de sentimento de pertença à nação árabe, eles também têm consciência, talvez porque, apesar de estarem sob um protetorado britânico desde 1882, creio eu, sempre puderam contar com alguma autonomia que não puderam contar outros Estados da região. Então eles tinham, além dessa consciência de que pertenciam a uma nação árabe, tinham também consciência de que eram fundamentalmente egípcios. E então Nasser, como reflexo também de toda uma geração que com ele cresceu, oscilava também entre esta necessidade de afirmar o seu patriotismo egípcio, de defender os interesses exclusivamente nacionais egípcios e a inclusão no mundo árabe. Apesar de tudo, eu denotei isto a partir dos seus discursos e das suas memórias da filosofia da Revolução, denotei que existiu uma passagem desde um patriotismo exclusivamente egípcio para esta necessidade de incluir o Egito no mundo árabe. Ou seja, à medida que os anos foram passando, Nasser sentia cada vez mais que o mundo árabe necessitava realmente de se unir contra a ingerência de potências estrangeiras na região. E para isto contribuíram aquilo que eu considero ser 3 acontecimentos ou 3 eventos, ou 3 períodos. Posso falar assim? Primeiro, trata-se de um período. Nasser cresceu durante o período de mandato britânico também. Ou seja, eu creio que ele nasceu em Alexandria, foi para o Cairo, ele teve sempre muito contacto com a presença britânica dentro do país, e isso marcou, obviamente, e isso está bem patente. Ele escreveu um único livro que foi publicado em 56 ou 58, que eu analisei para a dissertação, que foi A Filosofia da Revolução. E nele ele aborda esse contacto que ele teve com a potência britânica, e que o marcou bastante, porque ele achava, e bem, que a presença de um inimigo comum no mundo árabe que deveria ser também forma de apelar à unidade árabe, e que apenas todos juntos poderiam expulsar os colonizadores. Em segundo lugar, a Guerra Israelo-Palestiniana de 1948. Nasser lutou junto dos restantes árabes contra a presença de Israel, contra a primeira Guerra Israelo-Árabe, que ficou conhecida em Israel como Guerra da Independência, não é? Como Nakba, junto dos árabes. E na Filosofia da Revolução ele também refere que, além do óbvio apoio que Israel podia contar de potências estrangeiras, não é? Apoio militar, que o que determinou também a derrota dos árabes
frente a Israel foi também a desunião entre eles todos, ou seja, talvez esta foi a interpretação de Nasser, não é? Que além do óbvio apoio militar com que Israel contava, que tinha sido a desunião dos árabes junto dos palestinianos que tinha determinado ultimamente a derrota. E por último, a nacionalização do Canal de Suez, que é talvez o episódio mais característico de toda a presidência Nasser, em 1956. E é um episódio interessante de ser analisado, porque mais uma vez a historiografia ocidental apresenta-nos um Nasser assim muito irredutível, que estava disposto a negociar em plena Guerra Fria com os soviéticos, sem antes pedir ajuda, por exemplo, aos Estados Unidos. E aquilo que se descobre é que Nasser efetivamente recorreu à União Soviética para a venda de armas, depois de ser negada o financiamento para a barragem do Assuão e de venda de armas por parte da França ao Egito. E trata-se efetivamente do episódio mais característico da sua presidência. E no discurso de nacionalização do Canal de Suez, o canal é apresentado como propriedade do Egito, em território egípcio, mas Nasser não se coíbe de apelar mais uma vez à unidade árabe. E este é um ponto interessante porque em 1956, apesar de tudo, marca um ponto de viragem nos discursos de Nasser. Até então eram discursos muito mais virados para os interesses internos dos egípcios, também porque ele ainda estava na fase inicial da sua presidência e era importante para ele conseguir o apoio popular, e o apoio popular, toda a gente sabe, que se alcança mais facilmente se apelarem aos nossos próprios interesses do que aos interesses de uma grande nação árabe, mas a nacionalização do Canal de Suez marcou efetivamente essa mudança. E isto é bem patente. Eu escolhi em baixo, retirei da Constituição Nacional do Egito de 1956, e é interessante porquê? Porque é pela primeira vez uma Constituição fala no povo egípcio como parte de uma grande nação árabe que está a trabalhar para alcançar essa mesma unidade. E em 1967 é um ano histórico para o nacionalismo árabe, porque marca o princípio do fim para o nacionalismo árabe. Mais uma derrota frente a Israel, uma derrota avassaladora. E em entrevista a um jornalista francês, o Jean-Luc Couture, o Nasser afirma-se como egípcio, mas diz que se sente também árabe porque acha que os tormentos, que o sofrimento que estão todos a passar são também dele, independentemente de que região no mundo árabe isso possa estar a ocorrer. E já na filosofia da Revolução, é interessante que Nasser já apelava, já considerava que sentir-se egípcio e sentir-se árabe não eram mutuamente exclusivos, ou seja, que ele podia sentir-se parte das duas identidades, né, de sentir-se parte das duas coletividades. Mas achei interessante esta afirmação, dado que em 1977, realmente, como eu já referi, é o princípio do fim para o nacionalismo árabe. Ele nunca mais, Nasser, ele próprio estava profundamente desiludido com a derrota face a Israel, e é interessante que ainda assim ele considere que essa unidade pode acontecer, talvez não na altura, mas que no futuro. Desculpa, não sei. Eu depois posso passar à apresentação. O último capítulo da minha tese, e devo afirmar que adoraria ter prestado mais atenção a este aspecto, porque penso que é bastante importante para fazer a ponte entre o Egito dos anos 60 e, por exemplo, o que está a ocorrer atualmente no mundo árabe. Eu, se calhar, vou explicar quais foram as maiores dificuldades que eu senti, aproveito e explico as maiores dificuldades que eu senti, e qualquer outra pessoa que se aventura a fazer uma dissertação sobre o mundo árabe vai sentir, que é a falta de fontes. Por acaso, muito recentemente, a filha do Nasser está a construir uma plataforma online em que está a colocar documentos oficiais, entrevistas, tudo o que vocês possam imaginar relacionados com a presidência do seu pai, estão a ser colocados. Penso que atualmente só estão disponíveis em árabe,
mas acho que no futuro vão estar também disponíveis em inglês e em francês, acho que é essa a tendência. Mas quando eu estava a fazer a dissertação, tive imensa dificuldade em encontrar discursos relativos a Nasser e entrevistas. Muitos deles foram conseguidos com recurso a obras escritas em inglês já, ou seja, pequenos excertos, mas encontrar as próprias entrevistas torna-se muito complicado. Então eu gostaria muito mais de ter prestado mais atenção a esta relação entre Nasser e Islão, mas vi-me impossibilitada e desejo sinceramente que no futuro isto se altere, porque, pronto, se querem realmente que as pessoas estudem, também têm que usar as ferramentas necessárias. E falo nisto porque tive recentemente a experiência de fazer um trabalho sobre política externa americana e é fantástica a facilidade com que se obtêm os discursos de todos os presidentes norte-americanos datados de sei lá quando. O meu trabalho foi relativo à presidência Bush, por isso já foi relativamente fácil, mas onde encontra-se absolutamente tudo. E penso que é importante também ter disponíveis discursos e press releases e tudo o resto de líderes não ocidentais. Na filosofia da Revolução, passando agora novamente ao tema, na filosofia da Revolução, Nasser estabelece 3 círculos no qual o Egito está incluído. São eles o círculo árabe, o círculo africano e o círculo islâmico. E está bem patente que a importância que ele dá aos círculos árabes e círculo africano, a importância que ele dá não é de todo a mesma que ele dá ao círculo islâmico. E ele próprio refere que não vê qualquer razão de ser de promover a inclusão do Islão na política. E volta a referir isso novamente mais tarde ao mesmo jornalista, Jean-Luc Couture, a dizer que não compreendia, que não fazia sentido. E ele, atenção, eu vou explicar isto mais à frente, mas ele não negava o Islão. Atenção, ele apenas dizia que não fazia sentido haver essa mistura das duas esferas, política e religiosa. E realmente, durante toda a sua presidência, ele mostrou sempre muitas reticências em relação ao Islão político. Foi, aliás, uma das razões que o levou a entrar em choque, como eu já disse, com o Naguib, que tinha realmente mais facilidade em promover o diálogo com a Irmandade Muçulmana. E, sobretudo, durante a década de 60, Nasser procedeu a uma perseguição muito forte relativamente aos membros da Irmandade Muçulmana. Nasser tinha tido exatamente o mesmo comportamento, por exemplo, em relação aos comunistas no Egito, mas à medida que as relações com os comunistas iam afrouxando, ou seja, ele ia se tornando mais sensível e chegou a incluí-los também em diálogo político. Com a Irmandade Muçulmana isso não aconteceu, ele sempre foi muito rígido, também por condenar o uso da violência. Ele achava que nada justificaria o uso da violência e também, obviamente, essa incompreensão pelo Islão político. No entanto, há, obviamente, uma instrumentalização subtil no discurso e na praxis política. Era para responder àquela problemática, aquela última problemática de se houve ou não instrumentalização por parte de Nasser, houve. Mas creio que isso, então, se tivermos em conta as ideologias nacionalistas, penso que é o mais óbvio. O Hobsbawm dizia que isso, sobretudo no período de germinação de ideologias nacionalistas, muitas vezes os líderes recorrem a lealdades mais enraizadas, como a religião, para legitimarem o seu poder. Sim, houve realmente essa instrumentalização. Por exemplo, ele quando estava em pleno confronto com o Naguib, ainda não tinha assumido a presidência, fez questão de deixar a sua visita à Meca para esse período. E muitas das vezes os programas do Movimento dos Oficiais Livres eram apresentados em mesquitas, só para dar assim 2 exemplos. Agora, o uso do Islão no discurso político, não. Daqueles discursos que eu tive a oportunidade de analisar, Nasser nunca recorreria ao Islão como elemento de unidade. Pelo contrário, ele optaria sempre, ou quase sempre, por alertar para a presença de inimigos comuns, de potências estrangeiras que estavam a tentar
manipular a região, a política da região. Obviamente também alertava para a presença de Israel, que era na altura já aquela pedra no sapato da grande nação árabe e que continua a ser, mas nunca usou o Islão no sentido de apelar à grande massa popular árabe. Isto parte, obviamente, do reconhecimento de que existe uma identidade islâmica, que existe, e ele achava que esta podia ser politicamente lucrativa. Mas lá está. A sua visita à Meca e a apresentação dos programas do movimento em mesquitas, temos que ver isto numa situação de ainda bastante incerteza. Nasser ainda não era presidente sequer do Egito. E é normal que, mesmo estando em choque com Naguib e tendo em conta que Naguib tinha ainda o apoio da população, que ele não iria, de forma alguma, rejeitar a possibilidade de usar uma outra vez o Islão como força legitimadora. Passando às conclusões, a primeira que eu retiro é que, apesar de terem persistido os desequilíbrios sociais, o que levou ao movimento dos oficiais livres a ocorrer no Egito foi também, além de uma sensação daquela geração de Nasser, junto daquela geração de Nasser, de que os líderes egípcios da época estavam quase a prestar vassalagem aos britânicos, passou também, obviamente, pelos desequilíbrios sociais e por eles acharem que não havia mobilidade social suficiente para uma classe jovem cada vez mais educada e que com muito poucas oportunidades. E apesar de Nasser não ter conseguido reduzir em grande parte estes desequilíbrios sociais, penso que é interessante observar que durante a sua presidência, ou seja, de 56 a 69, creio eu, de 54 a 69, que o modelo revivalista islâmico foi temporariamente descartado. E isto é importante porquê? Porque muitas vezes apresenta-se a questão dos desequilíbrios sociais no mundo árabe ou num sítio qualquer como fonte de ideologias mais radicais. E geralmente apresenta-se estes desequilíbrios sociais, esta crise, a crise social, há uma maior disponibilidade das pessoas em abraçarem a religião como uma alternativa. E é interessante ver que, mesmo persistindo estes equilíbrios sociais, mesmo esta mobilidade a mobilidade social não ter sido tão promovida quanto ele gostaria, que ainda assim as pessoas, a população, tiveram a oportunidade de abandonar o movimento revivalista islâmico, apenas para ser retomado depois durante a presidência de Sadat. O processo de secularização efetivamente ficou por concluir, mas ao contrário do que o Ocidente, a historiografia ocidental, a historiografia política, a elite política ocidental nos quis oferecer durante estas décadas, houve efetivamente um esforço. Ou seja, Nasser não efetuou uma instrumentalização recorrente e sistemática do Islão para proceder à unidade árabe, pelo contrário, sempre se mostrou contra o uso do Islão político. No entanto, creio que vou chamar ignorância em relação a esta tentativa de processo de secularização no Egito, se deve também em parte, por um lado, ao nosso conceito de Estado-nação, um conceito nascido da ordem westfaliana, em que a maior parte das pessoas não se imagina sequer em viver num mundo que não corresponda a uma ordem westfaliana do Estado-nação. E onde a nação continua a ser um dos elementos de identidade mais apetecíveis. Compreendo que para nós que crescemos e que tivemos tempo de nos habituar à nossa identidade nacional, que seja muito complicado perceber que em determinadas regiões do mundo esse tipo de organização nunca foi necessária, porque existia outros tipos de organização que estavam a suprir as necessidades das pessoas. Eu refiro-me a clãs, a tribos, que não foram realmente considerados quando foi feita essa divisão entre as potências colonizadoras. E se na Europa tivemos tempo a proceder a essa passagem de uma organização
proto-nacional para uma organização nacional, penso que foi exigido não só do Médio Oriente, atenção, afirmo também, por exemplo, a África e a Ásia, pessoas que não tiveram tempo de se afastarem dessas lealdades mais antigas, sejam religiosas, sejam de outro cariz, para admitirem a nação e um único líder como o próximo passo. Nasser, apesar de apelar sucessivamente à unidade árabe, tinha sempre grandes dificuldades, e isto vem também dos próprios teorizadores do nacionalismo árabe do século XIX. Tinha sempre uma grande relutância em proceder à unidade política. Quando o Egito se uniu à Síria na República Árabe Unida, aquele projeto que durou apenas 3 anos, Nasser fê-lo. Um dos biógrafos que eu li do Nasser refere isso várias vezes. Nasser fê-lo apenas por graves pressões da Síria, porque Nasser não considerava que havia qualquer necessidade de proceder à unidade política. Ou seja, a nação árabe, tudo bem, vamos apelar à unidade, mas não há necessidade de institucionalizar esta unidade. Isto contrasta, obviamente, com a crescente referência às questões árabes e à nação árabe. Por último, a descrença no Islão político, que eu já vos referi, que ele fez questão sempre de dizê-lo em entrevistas, ou se não era óbvio a partir dos seus discursos que ele não estava interessado em proceder à politização do Islão, era bastante óbvio das entrevistas que ele dava e da sua obra que ele não estava interessado realmente em usar o Islão. Para substituir o Islão enquanto elemento de unidade, ele preferia apelar ao imperialismo europeu, que ele dizia persistir, não é? A ingerência na região, aos Estados Unidos, à União Soviética. Este tema é interessante porque também temos que colocar Nasser como um dos líderes do movimento dos não alinhados. Ou seja, toda uma geração que, apesar de achar que não tinha por obrigação alinhar com soviéticos ou americanos, que sabia perfeitamente que podia usar este contexto da Guerra Fria para conseguir aquilo que pretendiam. E, obviamente, a construção de inimigos comuns, nomeadamente Israel, né? Talvez o mais importante, mas sempre referindo quer americanos, quer ingleses, quer franceses, também por serem grandes apoiantes da implantação do Estado judaico na Palestina. Contudo, e este é um aspecto bastante importante, Nasser não forçou a secularização total, nem impôs uma filosofia antirreligiosa, e penso que é isto que transformou Nasser num líder tão popular junto dos egípcios, que é, Nasser acabaria por ficar entre um Atatürk, que tinha procedido a um processo de secularização bastante violento na Turquia, e o Sadat, que sucedeu e que transformava todas as aparições públicas em eventos mediáticos frequentemente relacionados com o Islão. E esta não negação do Islão por Nasser foi bastante útil. Internamente minou a Irmandade Muçulmana junto à população, porque a população egípcia não sentiu a necessidade de escolher entre o Islão e a política. Pronto. E internacionalmente, obviamente, a maior parte dos líderes ocidentais achava que os esforços que eles estavam a fazer para proceder a esta separação eram muito vagos e que tinha que proceder a uma separação ainda mais evidente, ainda que o mesmo não acontecesse em alguns estados do Ocidente. E pronto, não sei se passemos agora às perguntas. Alguém tem questões? Alguém quer colocar alguma questão? Sim. As Islam, according to Islam, nationalism is seen as one kind of corruption, as a methodology of Islam or the system of religion. It is a corruption, and is
Do you want me to answer? Yeah, I understand Portuguese. Yeah. Ok. Como eu disse, e eu parti já daquele princípio, quando se faz uma dissertação tem que se ter em conta, tem que se tomar decisões quanto à contextualização teórica. E eu optei por proceder a uma análise construtivista que diz realmente que as nações são construções artificiais. Que são, não é? Tem que haver sempre um esforço por parte de uma elite política em apelar a um sentimentalismo popular para ajudar a criar uma consciência junto de uma determinada comunidade de que elas pertencem a essa comunidade, não é? Mesmo sem se conhecerem e sem partilharem. E o exemplo que eu costumo dar é talvez o de Israel, que é o Estado que mais esforços tem feito nesse sentido, não é? De construção de uma identidade nacional. Quando o Islão diz que realmente que a organização em Estados-nação é artificial, é artificial. Não porque o Islão diz, mas a construção é artificial. E no Médio Oriente isso atingiu proporções ainda mais dramáticas, porque realmente estamos a falar de grupos que não estavam preparados para serem divididos da forma como foram divididos, apenas para ir ao encontro de interesses estrangeiros. O que eu acho mais interessante no nacionalismo árabe é precisamente, como eu expliquei, que apesar de ele apelar à nação árabe, não é? Não há fronteiras físicas. A maior parte dos nacionalistas árabes, quer teorizadores, quer líderes, não sabiam dizer concretamente onde é que começava a nação árabe e onde é que ela acabava. Alguns diziam que árabes que não estivessem a habitar naquela região, imaginem, estivessem na Europa, nos Estados Unidos, pertenciam à nação árabe. Há outros que não. E é isso que é interessante no nacionalismo árabe, é esse apelo à nação árabe, mas, por outro lado, o recusar do Estado-nação, ou seja, das fronteiras, da artificialidade. Ou seja, apelava-se à unidade através da língua, da cultura, da história, de heróis comuns, mas, por outro lado, recusava-se as fronteiras. Eu não sei se respondi, mas quando o Islão afirma realmente que é um artifício, é porque é um artifício. Talvez aqui ao Ocidente nós não tínhamos tanto essa noção, porque a construção de identidades nacionais começou bastante antes e houve, lá está, todo um processo, e então nós perdemos um pouco a noção de onde é que começa a nação e onde é que ela acaba, e talvez não tínhamos noção que ela é tão artificial, mas em situações de Estados que conviveram de perto com colonizadores, como no Médio Oriente e em África, isso sente-se cada vez mais, que isso é um artefacto, que isso é uma construção social, uma construção cultural, que não é natural. O conceito de Estado nacionalista, Estado da nação, apareceu pela primeira vez depois da Revolução Francesa. E na Turquia sempre esta ideologia seguiu uma linha muito paralela do ocidentalismo da Turquia, do Império Otomano. Agora, com a queda do Império Otomano, quando se fundou a nova República, Estado da Nação Turco, também nós temos um título principal do que os egípcios tiveram na sua Constituição, e nos primeiros anos da República este conceito de nacionalismo é mesmo muito bruto, muito exagerado. Até houve parte da investigação do Estado que mediram os crânios das pessoas para definir quem é verdadeiramente turco e quem não. Até mediram o presidente do Estado, se verdadeiramente é turco ou não. E o segundo presidente não saiu turco. Não dá as medidas corretas. Então, eu queria perguntar também, no Egito estamos a ver uma linha paralela com o ocidentalismo ou estamos a ver uma linha mais independente do ocidentalismo? Durante a presidência? Como eu expliquei, o Egito é um caso muito particular e foi parte do que me levou também a escolher o Egito como estudo de caso.
que é, eles tiveram sempre bastante contacto com o Ocidente, o que ajudou também precisamente a alimentar aquele patriotismo egípcio, exclusivamente egípcio, que outros Estados do Médio Oriente não possuem. Talvez a Palestina esteja ainda em processo de construção dessa identidade exclusivamente palestiniana, mas sempre com o interesse, obviamente, de se incluir a nação árabe por razões evidentes. Mas, obviamente, que o nacionalismo árabe em geral, e sobretudo no Egito, foi beber muito dessas influências à Europa e precisamente à Revolução Francesa, porque quando se fala que o conceito de Estado-nação nasceu na Revolução Francesa, é verdade, nasceu, só que é simultaneamente um paradoxo, porque estamos a falar de uma noção completamente inovadora, moderna, da organização do sistema internacional, mas, por outro lado, estamos a falar de uma força nacionalista, de uma ideologia, que vai beber muito daquilo que é a tradição, ou seja, ao revisionismo, ao exagero da história. Por isso, é uma luta constante entre modernidade e tradição, mas creio que isso funciona de uma forma geral para todos os nacionalismos, que é tentar, agora na atualidade nem tanto, mas tentar apresentar-se como uma força nova, mas simultaneamente necessitar de todos esses elementos que constituem uma história comum, uma tradição comum, para se poder alimentar, porque de resto, de outra forma, não funcionaria. Eu não estudei, obviamente, os nacionalismos na Síria, mas realmente o Egito tem essa particularidade porque teve desde muito cedo, simultaneamente, contacto com potências estrangeiras, nomeadamente com os ingleses, mas podia contar também com a autonomia que os outros Estados não podiam, nomeadamente de própria organização política dentro do seu território. Por isso, é natural que seja um pouco diferente dos nacionalismos do Médio Oriente. Não sei se respondi. Arabic? Identity and Arabic Revolution. I didn't... Okay. Well, Arab, do you want me to speak in? Okay. Arab identity, it implies that there's this sense of belonging to the big Arab nation. And it appeals to elements such as language, the Arabic language, culture, sometimes religion, mostly Islam, but mostly language, culture, tradition, heritage, common heroes, the same as it happens in the other nation states all over the world. Arab Revolution, but the other one that's happening right now, what I think it happened in the so-called Arab Spring right now is that it actually happened as a cycle, you know. Most of the states right now are not the same we are talking about in the 60s or in the 50s. I can talk about Egypt in the 50s, but it's not the same. So many things change. And it's common that now nation states in the Arab Middle East are now more aware that they belong to a nation state. The Syrians in the 60s may not belong as Syrians, may not feel as Syrians, but right now they mostly do. But as I said, this is a process. And what happened in the Arab Spring, and this is my interpretation, is that most of the Arab states have the same concerns, but what led to the Arab Spring were individual concerns of nation states. And it just happened because, well, I use Egypt because I always think it acts as the model state in the Middle East, and always leads to political movements and political transitions. And what I think it happened is that they actually saw the revolutions in Egypt
as a window of opportunity as well. But I think that even though they had shared some concerns, even when I talk about Israel and the Palestinians, it still is a common concern of the Arabs. They also have very personal concerns or very individual concerns as nation states. So to talk about Egypt in the 60s and it's not the same thing anymore, you know, because they already built a sense of belonging, even though it's artificial as we feel as Portuguese, for instance. Can I also ask in English? Yes. And what was the role of the Western countries in the creation of the Arabian identity? Like, what was their influence? The United States mostly, but from the 60s onwards. But of course, Britain and France, in the beginning of the 20th century, they were actually happy to allow Arab identity to grow because it would help to oppose the Ottoman Empire. So they actually used it as a force, and they actually allowed the Arab identity or the nationalist ideology to grow. But of course, with the rise of leaders such as Nasser, who were such a threat to imperialism, they always try to mind that progress. And when in 1956, when Nasser did the nationalization of Suez, it actually happened because the United States denied money to improve, how do you say, barragem? Dam, the Aswan Dam in Egypt. And because France was busy selling guns to Israel and denied selling the same guns to Egypt just for military maintenance, not to promote a war. So I would say it happened the same thing that happened, for instance, in Afghanistan when Americans promoted the Bin Laden regime. That is, they always think about the short-term consequences, but they don't think on the long-term consequences. So Britain and France actually promoted an Arab identity in the beginning of the century, but then afterwards, from the 50s onwards, actually it didn't work for them, and they always tried to impose their interest in the region, and they knew that Nasser and the other Arab leaders were an obstacle, of course. Eu queria só fazer uma pergunta. Quando se fala da grande nação árabe, não haverá, por vezes, alguma contaminação de conceitos entre grande nação árabe, grande nação muçulmana ou islâmica? Primeiro aspecto. Segunda pergunta. Nessa grande nação árabe não cabe seguramente a Turquia? Não. Pronto, ok. Porque a Turquia não tem nada a ver com esses conceitos e essa, embora seja um grande país de até porque a grande nação árabe foi também construída como processo de reação ao Império Otomano. Então eles também sentiam necessidade de se afastarem do Império Otomano. E daí eu achar, é normal que à medida que as décadas foram passando e que houve aquela necessidade de fazer uma espécie de contaminação da elite política, não é? Que estava a ajudar na germinação da ideologia nacionalista para as massas, obviamente que aspectos como o Islão tiveram que ser abordados e foram essenciais, mas na sua essência, sendo a grande parte dos teorizadores da altura cristãos que estavam sob o jugo do Império Otomano e que sentiam que não possuíam as mesmas possibilidades também por se tratarem de uma minoria religiosa, o Islão foi absolutamente descartado. Pode surgir um ou outro teorizador que apele à unidade árabe através do Islão, mas de uma forma geral. Depois há outros teorizadores que falam no Islão, mas apenas não no sentido religioso, no sentido de herança cultural também, tendo em conta a importância que o Islão tem. O Islão é uma religião também muito particular porque tem uma capacidade de
a vida cotidiana no mundo árabe é muito facilmente permeável ao Islão, não é? Ele tem essa capacidade que se calhar todas as outras... Aliás, nada a ver. Sim, sim. É natural. Pronto, tem essa capacidade, mas nas suas origens, finais do século XIX até década de 30, talvez, do século XX, a ideologia nacionalista árabe era essencialmente secular. É normal que depois, com o tempo e com a necessidade de popularizar a ideologia, não é? Porque de outra forma não teria passado a elite política, que tivesse havido realmente mais referências ao Islão. Essa grande nação árabe, como se conciliar com as nações nacionais? Só perguntas. Não, é esta a dificuldade na série, e eu até falo sobre isso na conclusão. Eu apresento... Se a tese está aberta. Não. É pena. Se quiser eu passo. Então vamos Não, vou explicar porquê. Eu defendi a minha tese em dezembro de 2011, tive que entregar em setembro. Antes de passar, eu acho questão interessante também destacar aquelas questões de Mehmet Ali Pasha de Kavala, era presidente da província Egito, no Império Otomano, que revoltou contra os otomanos e foi uma das principais razões que desfez o Império no século XX. Mas isso... também deixaram o Egito e a Palestina um bocado esquecida. Sim. Mas isso foi numa altura que, tal como eu disse àquele colega, que quer britânicos, quer franceses incentivavam ao crescimento dessa ideologia precisamente para fazer frente ao Império Otomano, não é? Mas como eu estava a dizer, eu tive que entregar a tese em setembro de 2011. Apanhei ainda a Primavera Árabe, estava eu a escrever a tese. Então decidi incluir, depois da conclusão, algumas considerações que estavam a ser feitas basicamente na mesma altura em que estava a ocorrer a Primavera Árabe. E eu considero que a dificuldade na série, na década de 50 e década de 60, é a mesma que grande parte dos líderes árabes se separam agora, que é essa necessidade de conciliar os interesses nacionais, não é? Com os interesses da nação árabe. Porque é aquilo que eu considero que a presença de Israel continua a ser ainda uma grande força legitimadora. E às vezes perguntam-me se eu acho que haverá espaço novamente para a inclusão de uma ideologia nacionalista árabe. Talvez não, mas a verdade é que os inimigos comuns, o grande inimigo comum, persiste na região. E penso que enquanto o problema não estiver resolvido, que os árabes terão sempre aquele motor para a unidade. Mas na série realmente tinha esse problema. E talvez seja por isso que ele se mostrou sempre bastante reticente em proceder à união política. Ou seja, ele apelava à unidade árabe e achava que os árabes se deviam unir. Mas achava que a unidade política, que a união política institucional não ia levar a nada. E daí a sua relutância também em se aliar com a Síria, não é? E quando a Síria, finalmente, a Síria forçou Nasser a entrar para a República Árabe Unida, mas depois optou por sair. E Nasser continuaria a chamar o Egito República Árabe Unida mais por uma questão de orgulho do que por outra coisa, não é? Porque, efetivamente, só estava ele na República Árabe Unida. Mas o problema... Mas o problema de Nasser é, em parte, o mesmo problema que eles mantêm agora. Mas, na altura, tornava-se bastante mais complicado, porque estávamos ainda numa fase em que os Estados-nação do Médio Oriente eram ainda bastante recentes, e essa identidade árabe, apesar de tudo, persistia e era bastante mais forte. Agora acredito que nos Estados-nação atuais do Médio Oriente, que as pessoas já se comecem cada vez mais a identificar com as suas próprias nações e a ter os seus próprios interesses. Mas na altura, efetivamente, tendo em conta que passaram por oposição ao Império Otomano, posteriormente a Grã-Bretanha, a França e outras potências, e depois a presença de Israel, penso que a grande motor era realmente a presença de inimigos comuns. Mais alguma questão? Even you mentioned a little about Mustafa Kemal Atatürk, Turkish revolutionist. Yeah? Yes. As a foreigner and as a researcher, two questions. What do you think about him? What's the effect he did? Do you think he pushed the nationalism? He pushed the game at nationalism, identity. What do you think? And after separation of Ottoman Empire, what
eu não sei grande coisa sobre... Sim, não, eu não estudei, assim, relativamente à segunda pergunta, a Turquia definitivamente não é a minha praia. Mas, relativamente ao processo de secularização, eu acho que o Atatürk realmente foi mais além do que muitos dos líderes ocidentais da época, não é? Porque aquilo que eu estava a dizer, o Hobsbawm, quando fala nas construções nacionais, diz que é perfeitamente legítimo não, mas que é natural que no início os líderes apelem à religião porque sabem que isso vai ajudar a cativar as massas. Ainda que o nacionalismo seja eminentemente secular, há essa necessidade de usar a religião. O que o Atatürk tentou fazer foi ir mais além, porque estamos a falar de um líder que tentou negar a própria religião e foi precisamente o contrário que o Nasser fez. O Nasser tinha o cuidado de separar a religião da esfera política, mas não negava o Islão, ele afirmava-se enquanto muçulmano. Sim, mas havia uma negação que não havia junto de Nasser. Não, mas havia uma negação que não havia de Nasser. E o Nasser realmente foi mostrando cada vez mais essa necessidade de separar as duas coisas e foi isso que acabou por conquistar, creio eu, a popularidade que ele usou durante a sua presidência. Aliás, é interessante porque dois dos seus biógrafos e inúmeros outros atores dizem que o Nasser só teria ganhado se tivesse procedido uma maior democratização do Egito, porque tendo em conta a popularidade que ele usava junto dos egípcios e junto dos árabes em geral, que só teria a ganhar porque realmente não haveria forma, por exemplo, de ele perder umas eleições que estavam praticamente garantidas. E realmente é o grande erro que eles apontam a Nasser. E eles elogiam esta tentativa de separar Islão de política, elogiam o facto de ele não ter negado a religião, de ele não dizer abertamente que negava a religião, ele afirmava-se enquanto muçulmano e contactava os ulemas para ajudar a definir os currículos, por exemplo, das escolas, ou seja, há determinadas tradições das quais ele não abriu mão porque ele achava que isso seria obrigar os egípcios a escolher entre aquilo que eles já conheciam, que era o Islão, e aquilo que era totalmente desconhecido e que provavelmente eles negariam, que era o nacionalismo. E eles elogiam essa faceta de Nasser, mas consideram realmente que o seu grande erro foi não ter procedido a uma maior democratização e se calhar também a um maior apaziguamento das relações com a Irmandade Muçulmana, não é? Que depois voltaria em grande força com o Sadat, mas pronto. Eu se calhar não sou a melhor pessoa para falar da Turquia, definitivamente. E agora o Egito com a Irmandade Muçulmana? Isso é nos próximos capítulos, não é? Sabe que é muito complicado estar a prever porque eu quando fiz aquele último capítulo e fizeram exatamente a mesma pergunta na defesa. Era simplesmente uma pergunta do que é que eu achava. Eu acho interessante porque há um artigo absolutamente banal, à primeira vista banal. Há um artigo, creio que é 2006, do New York Times, eu nem sei se tem aqui, mas há um artigo de 2006 do New York Times, de um jornalista americano, que foi ao Egito saber como é que estava a relação das pessoas com a religião, porque o Egito apresenta assim, informação muito contraditória. Então ele foi lá com pessoas da classe média, pessoas completamente banais. E há uma senhora, isto espanta-me porque é uma consciência política, assim, ela dizia que durante as décadas de 50 e 60 que eles tinham que ela chamou um guarda-chuva, que era o arabismo. E que a partir do momento em que esse guarda-chuva fechou, não é? Que eles apenas recorreram àquilo que eles já conheciam anteriormente, que era o Islão. E penso que realmente a Irmandade Muçulmana e outros movimentos têm realmente muito espaço para crescer, sobretudo nestas alturas de incerteza em que as pessoas não sabem muito bem o que é que aí vem e se calhar optam por ficar com aquilo que já conhecem, não é? Pronto, não sei.
Mas é bastante complicado. Mais alguma questão? Não? Pronto. Ok. Vou dar então por encerrada a conferência. Mas queria antes agradecer a todos os presentes. Queria agradecer mais uma vez à doutora Marta. Queria agradecer também à Faculdade de Letras e à Universidade Sénior, Artes e Cultura do Porto, que apoiaram a realização desta conferência. E para quem ficou interessado na plataforma e quiser consultar, o site é www.picoo.eu. Não se esqueçam de levantar ali os certificados. Da porra, acabou. Isso era ótimo. Eu levantava-me já e levantava já uns 3 ou 4. Muito obrigada, boa noite. Espero que tenham sido vossa graça.